para a gente poder entender, então, o restante da disciplina, entender o que a gente vai falar ao longo da disciplina, tá? Nós precisamos entender aqueles componentes celulares responsáveis por tudo que a gente vai comentar ao longo da disciplina, que são justamente as proteínas. Por isso, então, a gente tem um tópico específico, né? A gente tem um tema específico que é para falar sobre as proteínas. Tá? E na aula passada nós começamos a discutir um pouco, né, de como que essas proteínas são formadas, né, como é que elas são sintetizadas e depois como é que elas começam a adquirir aquela conformação tridimensional, aquela forma final, né, que é bastante importante para a função dessas proteínas. Tá? Como a gente já tinha discutido, nós comentamos, né, que as proteínas são formadas por 20 aminoácidos. Né? Os aminoácidos são justamente aquelas unidades que formam as proteínas. E esses aminoácidos, né, eles são unidos lá no ribossomo através de um processo químico, que nós chamamos, então, de formação da ligação peptídica. Tá? A ligação peptídica é justamente, né, o processo de síntese proteica. É a união de um aminoácido com outro aminoácido. Recapitulando rapidamente, essa ligação peptídica ela acontece entre a carboxila de um aminoácido e a amina de outro aminoácido. Tá? Ocorre, então, uma condensação aqui, uma formação de uma molécula de água. Então, esse OH e esse hidrogênio aqui se condensam e são removidos dessa molécula e se estabelece uma ligação química direta entre esse carbono e esse nitrogênio, tá? Formando, então, a ligação peptídica. Esta partezinha aqui, entre este carbono e esse nitrogênio, é justamente a ligação peptídica. Tá? E isso está acontecendo lá no ribossomo, durante aquele processo que nós comentamos, né, de tradução. O vídeo aqui vai mostrar exatamente isso aqui. Aqui está a nossa proteína em vermelhinho sendo formada aqui, cada um dos RNAs transportadores trazendo esses aminoácidos e um aminoácido sendo adicionado após o outro, através dessa ligação peptídica. Tá? Mas se vocês prestarem atenção no vídeo, deixa eu passar um pouquinho mais para frente, tá? O vídeo que está saindo aqui é uma cadeia linear dessa proteína. Tá? O que está aparecendo aqui no ribossomo é uma cadeia linear. Só que as proteínas não são lineares. As proteínas se dobram, como está sendo mostrado aqui no vídeo. Esse dobramento, esse enovelamento das proteínas, ele não é aleatório, tá? Ele não é aleatório, ele é um dobramento que segue algumas instruções básicas, tá? E segue a formação de algumas estruturas básicas, tá? Que nós chamamos, então, de níveis de organização das proteínas ou níveis de organização estrutural das proteínas, tá? Que nós comentamos na aula passada que existem 4 níveis de organização estrutural, que é a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Tá? Então, pulei aqui sem querer. Tá? Então, esses 4 níveis de organização aqui é o que regem, tá, esse enovelamento, esse dobramento das proteínas, tá? Como as proteínas se dobram. Tá? Então, são esses 4 níveis aqui, nós temos 4 níveis de organização estrutural das proteínas. O primeiro nível, que é o que nós chamamos de estrutura primária, nós comentamos na aula passada que o primeiro nível nada mais é do que a sequência de aminoácidos que compõem essa proteína. Tá? Então, se eu listar literalmente qual é a sequência de aminoácidos, né, que compõe essa proteína, esta sequência de aminoácidos é o que nós chamamos de estrutura primária. Tá? É aquela cadeia linear aberta, tá, que nós vimos nos vídeos, tá? Tanto neste aqui quanto nesse outro aqui. Tá? Deixa eu tirar o som aqui. Tá? Então, é justamente aquela cadeia linear aqui. Tá? E aqui no lado, eu mostrei essa imagem já para vocês, que nós temos aqui a representação, né, de uma cadeia proteica, é uma proteína que tem 582 aminoácidos aqui, tá? E cada letrinha dessas aqui significa um aminoácido. Cada letra dessa aqui é o símbolo de um aminoácido. Então, começa aqui com a metionina, toda a proteína começa com uma metionina, tá? E aí segue, então, né,
todos os demais aminoácidos aqui. A cada intervalo de 10 aminoácidos aqui tem uma marcação, né? E no total são 582 aminoácidos que compõem essa proteína. Essa sequência linear aqui, que nós estamos mostrando, é justamente a estrutura primária desta proteína. Tá? E o mais interessante, gente, que vocês vão perceber daqui a pouco, quando eu for falando para vocês, é que é justamente esta estrutura primária, ou seja, essa sequência de aminoácidos que nós estamos listando aqui, que vai determinar a forma que a minha proteína vai ter lá na frente, depois que ela se dobrar totalmente. Tá? O que determina a forma da minha proteína é justamente esta sequência de aminoácidos aqui. Tá? E como cada proteína tem uma sequência específica de aminoácidos, cada proteína vai adquirir uma forma diferente. Tá? Alguma pergunta até aí? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, vocês abram o microfone e me perguntem, tá? Muito bem. Só que essa estrutura primária, ela não se mantém dessa forma linear aberta, tá? Ela se organiza, tá? Ela se dobra em estruturas um pouquinho mais complexas, tá? Então, nesse lado aqui está sendo demonstrada a estrutura primária, a sequência de aminoácidos. Aqui em branco, a cadeia lateral, né, desses aminoácidos. Então, tudo que está para fora desta cadeia central aqui, que nós chamamos, né, de esqueleto carbônico aqui, tá, da minha proteína, tudo que está para a lateral aqui são as cadeias laterais dos meus aminoácidos, o grupamento R. Tá? O vídeo aqui vai mostrar, né, as várias formas que a gente usa para representar essa proteína. Então, uma delas é utilizando os símbolos aqui dos aminoácidos. Tá? Outra forma é transformando esses aminoácidos em bolinhas, tá? Como está mostrado aqui. E aí nós vamos ter tipo um colar de contas, tá? Cada bolinha aqui representando um aminoácido. Tá? E isso então seria a estrutura primária da minha proteína. Só que ela não se mantém nessa estrutura linear. Tá? Ela não se mantém nessa sequência linear aí de aminoácidos. Essa estrutura primária, ela se dobra sobre si mesma. Ela faz um dobramento sobre si mesma. E esse primeiro dobramento nós chamamos de estrutura secundária das proteínas, tá? Que é o que vai mostrar então esse segundo vídeo aqui. Tá? Então aqui eu tenho a minha proteína, esta mesma que está aqui, tá? E esta cadeia de aminoácidos aqui vai se dobrar formando, né, esta segunda estrutura que nós chamamos de estrutura secundária. Tá? Então, ela vai começar a formar essas formas aqui. Tá? Essa estrutura secundária aqui, gente, parece literalmente o espiral do nosso caderno, que na verdade não é uma espiral, é uma hélice. Tá? Aquilo que une as folhas do nosso caderno, aquele aramezinho, tá? Ele está organizado na forma de uma hélice, tá? Não é um espiral. Espiral é outra forma geométrica. Tá? Então, aquela cadeia de aminoácidos, ela literalmente se enrola, né, nesse formato de hélice. E esta hélice aqui é uma estrutura secundária. É o primeiro dobramento da minha proteína. Tá? É o primeiro dobramento dessa estrutura primária aqui, desta sequência de aminoácidos. Tá? Só que a alfa-hélice, desculpa, esta hélice, né, que eu comentei para vocês aqui, não é a única forma de estrutura secundária que existe. Tá? Essa hélice aqui ela é denominada de alfa-hélice. Tá? Existe uma segunda estrutura secundária, tá, que nós chamamos de beta-folha. E qual é a diferença entre essas duas estruturas secundárias? A hélice, como eu mostrei para vocês, ela tem uma forma helicoidal, tá? Literalmente numa hélice, igualzinho, né, o aramezinho do nosso caderno. Tá? Então, ela ocupa um espaço tridimensional, digamos assim. Tá? E a outra estrutura secundária que existe são o que nós chamamos de beta-folha. Tá? Por que uma nós chamamos de alfa-hélice e outra nós chamamos de beta-folha? Né? Essa beta-folha nada mais é do que um dobramento, né, em duas dimensões só da minha cadeia primária. É como se a minha cadeia fosse para um lado, fosse para o outro, fosse para um lado, fosse para o outro, fosse para um lado e fosse para o outro. Tá?
que é o que essas setas aqui estão indicando. A minha cadeia está indo nesse sentido, depois ela vai, faz uma volta, vai, faz outra volta, vem, faz outra volta, e assim ela vai se dobrando, numa estrutura mais planar, tá? Uma estrutura mais plana, diferente da alfa-hélice, que é uma estrutura mais tridimensional, tá? Mas essas são as duas formas, né, de estrutura secundária que nós temos, a alfa-hélice e a beta-folha. Tá? Então, aquela cadeia primária que nós comentamos antes, né, aquela estrutura primária, ela se dobra num primeiro momento, ou em alfa-hélice, ou em beta-folha. Tá? São essas duas estruturas aqui. Vamos dar uma olhada um pouquinho melhor como é que é essa alfa-hélice e como é que é essa beta-folha. Tá? Aqui eu tenho, tá, uma cadeia de aminoácidos, uma estrutura primária aqui, já dobrada em alfa-hélice. Tá? O que está destacado aqui no meio é o esqueleto de carbono, tá, da minha proteína, e isso que está para a lateral aqui são as cadeias laterais dos meus aminoácidos. Tá? E essa estrutura primária aqui já está organizada numa estrutura secundária em forma de alfa-hélice. Vamos girar ela aqui para a gente poder ver. Tá? Ele vai girando, tá? E vejam que ele tem literalmente aquela forma da molinha do caderno. Tá? Claro que não é perfeitinha, porque as ligações químicas não conseguem fazer, né, um dobramento perfeito, tá? São em ângulos específicos, mas lembra muito essa alfa-hélice. E essas linhas cinzas que vocês estão vendo aqui é justamente as interações moleculares que mantêm essa alfa-hélice. Que interações são essas? Principalmente, né, ligações de hidrogênio, tá? Entre um aminoácido e outro aminoácido na cadeia proteica. São entre aminoácidos próximos, não é entre o aminoácido 5 e o 6, por exemplo, mas entre o 5 e o 8. Tá? Geralmente são 2 a 3 aminoácidos que são necessários para fazer uma volta na minha espiral. Tá? E essas interações aqui são justamente ligações de hidrogênio que mantêm essa estrutura toda organizada nessa alfa-hélice. Tá? São essas mesmas interações aqui, essas ligações de hidrogênio, mantêm também a beta-folha, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é uma das representações, tá? E a outra representação esquemática é essa que está em vermelho, que é justamente, né, essa estrutura em alfa-hélice. Tá? É o que a gente usa para representar uma alfa-hélice num livro, enfim, num vídeo, num slide, enfim. É essa representação que nós utilizamos. Essa hélicezinha, né, esse formato helicoidal. Tá? Agora, tirando o preenchimento todo, e aqui então nós temos então uma proteína formada aqui por várias alfa-hélices. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui atrás, 6, 7. Tá? Opa, desculpa, gente, tocou meu celular aqui. Deixa eu só botar no silencioso. Beleza. Então, aqui nós temos várias alfa-hélices compondo essas proteínas. E essa parte cinza que vocês estão vendo aqui é justamente, né, a cadeia de aminoácidos aqui, a parte da minha proteína que conecta uma alfa-hélice a outra alfa-hélice. Ela não tem forma, é só uma alça, né, de ligação entre uma alfa-hélice e outra. Tá? Mas aqui também tem aminoácidos. Aqui tem aminoácidos, só não está numa estrutura secundária. Ela está numa estrutura primária, numa cadeia linear. Tá? A única que está em estrutura secundária são esses aminoácidos que estão aqui representados pelas alfa-hélices. Tá? Muito bem. Então, vamos ver como é que é a nossa beta-folha, que é a outra estrutura secundária. Tá? Deixa eu botar mais para frente aqui. Tá? A alfa-hélice, como eu comentei para vocês, ela é mais planar. Tá? Aqui tem uma cadeia que vai de aminoácidos e outra cadeia que volta de aminoácidos. E aqui teria outra cadeia e assim por diante. São vários dobramentos, né, dessa cadeia de aminoácidos paralelos ou antiparalelos. Elas podem ir no mesmo sentido ou podem ir em sentido opostos. Tá? Por que ela é um pouco mais planar,
né? Ela é um pouco mais plana do que a alfa-hélice. Ele vai girar aqui e vocês vão entender um pouquinho mais. Ó, quando fica nessa posição aqui, ela praticamente está disposta em 2 dimensões só, tá? Não em 3 dimensões como a alfa-hélice. Mas ela continua sendo tridimensional igual pelas cadeias laterais aqui dos aminoácidos, por essas cadeias laterais aqui, tá? Muito bem. Aqui são as mesmas interações químicas que permitem, tá, a estruturação dessa beta-folha. São as mesmas ligações de hidrogênio aqui que permitem que essa beta-folha se estruture e fique coesa. Tá? E é justamente essas interações de hidrogênio que mantêm as 2 estruturas secundárias, a alfa-hélice e a beta-folha. Tá? E ela é representada por essas setas. Tá? As setas indicam a direção das cadeias. Tá? Então, aqui viria a direção de uma cadeia, aqui a de outra cadeia, se tivesse outra aqui embaixo, e assim sucessivamente. Tá? Então, as setas indicam essa direção, e essa é a forma como a gente representa. Tá? Aqui nós teríamos, então, uma proteína formada por várias beta-folhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? 11 beta-folhas. E, novamente, aqui as alças, né, ligando uma beta-folha com a outra beta-folha. Tá? Essas alças aqui não tem nenhuma estrutura secundária. Não é nem alfa-hélice nem beta-folha. São simplesmente estão na estrutura primária, na cadeia linear de aminoácidos, ligando então uma beta-folha com outra beta-folha. Tá? Muito bem. Até aí tudo tranquilo, gente? Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para o Teams. Não? Eu tenho Oi. uma dúvida em relação Pode falar. à beta-folha. Tá. Eu aprendi ela como beta preguiada. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá? Mesma E coisa. outra pergunta Por que ela se chama beta preguiada? Porque ela parece uma prega, né? Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então é bem uma prega mesmo de... Se a gente for pensar numa prega de um vestido, de uma roupa, alguma coisa assim, ela vai e volta. Ela fica fazendo esse zigue-zague. Por isso que ela é chamada também de beta preguiada. Tá, obrigada, prof. Mas a outra pergunta é que eu aprendi que a diferença entre elas é que uma tinha informação genética, entre aspas, e a outra era influenciada pelo ambiente, tipo radicais livres. Tem alguma coisa a ver com isso mesmo? Não, pode esquecer essa informação. Tá. Não tem nada a ver, tá? Pois é, porque pela explicação não pareceu mesmo que isso fazia. Não faz sentido, tá? Talvez tenha sido uma informação equivocada, assim. Mas as duas estruturas têm a mesma origem. Tá? A origem da alfa-hélice e a origem da beta-folha é a estrutura primária da proteína, é a cadeia de aminoácidos. Tá? Essa cadeia aqui. Tá? Deixa eu voltar no videozinho aqui. Tá? Essa cadeia primária aqui, aberta, tá? Ela vai se dobrar. Vai se dobrar ou em alfa-hélice ou em beta-folha. Tá? Não tem nada a ver com informação genética, com ambiente. Não, isso não tem nada a ver. Elas simplesmente são dobramentos das estruturas das nossas proteínas. Tá? São níveis de organização das nossas proteínas. Tá? Então não tem nada a ver. Tá? O que elas fazem? Elas ajudam a estabilizar e dar forma para nossas proteínas. Isso sim. Mas tanto a alfa-hélice quanto a beta-folha fazem a mesma coisa. Elas têm exatamente essa função de auxiliar a dar a forma para nossas proteínas. Tá? Então, pode deletar essa informação. Tá bom, deletado. Tá? Obrigada. Tá, beleza. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Por enquanto? Qualquer coisa, por gentileza, me pergunte. Fala, João. Não, sir, em questão da alfa, pela diferença da beta-folha, né? É a questão só do formato. Mas ela tem... Só do formato. Não tem função diferente uma da outra. Como é que eu posso te dizer? Função diferente elas não têm.
Mas, por exemplo, elas podem, mais no final da aula, eu vou explicar melhor para vocês. Mas elas influenciam na funcionalidade da proteína. Elas, por si só, uma estrutura alfa-hélice ou uma estrutura beta-folha, elas não têm uma função específica. Mas, por exemplo, como é que eu vou te dizer em outras palavras? Mas a composição de alfa-hélices e a composição de beta-folhas de uma proteína vão influenciar diretamente na função dessa proteína. Não sei se eu consegui ser claro nessa explicação. A alfa-hélice e a beta-folha, por si só, sozinhas, elas não têm função nenhuma. Mas a composição delas numa proteína vai influenciar na função da proteína. Tá bem. É que nem o que tu falou, depende da composição do indivíduo, do organismo, que ele vai expressar lá os detalhes, né? É quase isso. Isso. Exatamente. Foi a Laura que falou. Expressar isso. As características. Então, uma proteína ser formada por alfa-hélices e beta-folhas, ou por um número de alfa-hélices e um número de beta-folhas diferente, enfim, isso vai influenciar diretamente na função dessa proteína. E sabe por quê? Sabe por que a composição de alfa-hélice e beta-folha vai influenciar na função de uma proteína? Pelo seguinte, voltando para cá, aqui eu tenho uma representação de uma proteína bem pequena, formada por beta-folhas e formada por alfa-hélices. Aqui, casualmente, tem uma alfa-hélice só e 4 beta-folhas. Não necessariamente, gente, uma proteína vai ser formada só por alfa-hélice e outra proteína só por beta-folha. Podem existir proteínas formadas só por alfa-hélices e só beta-folhas, mas podem existir proteínas formadas por uma mistura dessas duas estruturas secundárias. E essa mistura dessas estruturas secundárias dá o que a gente chama de estrutura terciária. A estrutura terciária nada mais é do que várias estruturas secundárias combinadas, conjuntas, unidas. Então, aquela proteína que nós estávamos vendo ali, essa aqui, deixa eu voltar para vocês, esta aqui, que acabou, então, formando essas estruturas aqui em alfa-hélice, que está mostrado nesse segundo vídeo aqui, nós vamos ter várias alfa-hélices aqui, 1, 2, 3, 4, acho que 5 aqui atrás, 6, 7 ou 8 alfa-hélices, não consegui ver direito, deixa eu puxar um pouquinho para cá, aqui tá meio ruim de ver lá no fundo, se aqui forma uma alfa-hélice ou não, mas enfim, 7 a 8 alfa-hélices, essas alfa-hélices não ficam assim, não ficam nesse formato aqui, elas se aproximam mais ainda uma alfa-hélice da outra, para formar uma estrutura coesa, que é justamente o que nós chamamos de estrutura terciária. A estrutura terciária é a forma coesa da minha proteína. Então, olhem só, nós temos aquelas alfa-hélices que vão se dobrando cada vez mais sobre si e vão formar essa estrutura coesa, uma estrutura extremamente condensada, que é justamente a forma da minha proteína. Então, aquela cadeia primária de aminoácidos lá que vocês viram nos slides anteriores, vão se dobrar numa estrutura secundária, formando várias alfa-hélices, que vão literalmente se dobrar sobre si, formando essa estrutura coesa. E essa estrutura coesa são justamente as nossas proteínas, na sua forma tridimensional, na sua forma tridimensional. Então, vamos seguir o vídeo aqui, mostrando a sequência de aminoácidos. Agora, ele vai tirar da forma de bolinha de cada aminoácido, vai botar as cadeias laterais aqui de todos os aminoácidos. E vai girar para vocês. E o que o vídeo está fazendo agora, ele está botando aqui justamente essa sombra em volta dos átomos aqui, das moléculas. Justamente essa sombra é a nuvem eletrônica, onde estão os elétrons ali, de cada um dos elementos químicos que compõem essa proteína aqui. E agora, olhando
de uma perspectiva 3D, essa é a forma da minha proteína. É assim que ela vai estar dentro das nossas células, tá? Com essa forma tridimensional, tá? Com esse formato tridimensional, com esses sulcos aqui que vocês estão vendo, com essas protuberâncias aqui que vocês estão vendo, tá? Essa é a forma da minha proteína. E esta forma nós chamamos então de estrutura terciária, tá? Que é a forma tridimensional da minha proteína, tá? Então, esse dobramento dessas estruturas secundárias é que forma uma estrutura terciária. E aí pode ser várias alfa-hélices, várias beta-folhas, todas combinadas, tá? Ou só alfa-hélice ou só beta-folha, depende da proteína. Tá? Depende da proteína. Muito bem. E essa forma tridimensional das nossas proteínas é que é a forma funcional delas. Tá? Não é aquela estrutura primária, aquela cadeia linear. Não é uma alfa-hélice, não é uma beta-folha. É essa forma tridimensional que dá justamente a funcionalidade para as nossas proteínas. É só nesse formato tridimensional que elas vão poder funcionar. Tá? É só assim que elas funcionam. Vamos pegar um exemplo. Tá? Lembram que eu comentei para vocês? Eu não me lembro se eu comentei na aula passada. Deixa eu sair aqui do vídeo. Tá? E entrar aqui para o Teams. Eu não me lembro se eu comentei para vocês na aula passada, eu acho que eu devo ter comentado, que as plantas absorvem água do solo por proteínas que estão presentes na membrana, lá das células da raiz. Não lembro se eu comentei, acho que eu comentei isso para vocês, né? Estão lembrados? Comentou assim, prof. Exato. Tá? Então, imaginem agora, pensem na seguinte situação. Como é que vocês imaginam que seja, ou como deveria ser o formato de uma proteína, tá, que capta água, ou que permite a entrada de água na célula? Porque se vocês pensarem que a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica, e lipídio e água não se misturam, a água não cruza a membrana plasmática. Ela tem um impedimento ali, né, por substâncias hidrofóbicas. Né? Os lipídios são hidrofóbicos, a água não cruza. Mas eu tenho proteínas ali nessa membrana que permitem que a água cruze. Como é que deveria ser o formato tridimensional dessa proteína? Como é que vocês imaginam que seria um formato assim desejável para essa proteína? Um cilindro com um furo no meio? Esse seria um formato perfeito, a forma de um canal, né? Um cilindro com literalmente uma passagem no meio, tá? E esse seria o formato dessa proteína, tá? A forma de um canal. E ela é assim, tá? Esse seria e é o formato dessas proteínas que estão na membrana das células da raiz e que permitem a captação de água, tá? Literalmente é um canal, tem uma parte, né, da proteína que forma um cilindro e no meio tem um orifício, né, bem pequeno, obviamente, por onde só a molécula de água consegue cruzar e atravessar do lado de fora da célula para o lado de dentro. Tá? Então, essa forma tridimensional das nossas proteínas aqui, que eu mostrei nesse vídeo aqui para vocês, tá? Essa forma final aqui, deixa eu botar aqui no finalzinho, tá? Essa é a forma funcional das nossas proteínas. É assim que elas conseguem funcionar, com esse jeitão tridimensional aí, tá? Que é o que a gente chama de forma funcional ou também denominada de forma nativa da minha proteína, tá? Essa forma dobrada, ocupando, tá, 3 dimensões, tá? Ocupando um lugar no espaço, tá? Deixa eu botar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se o vídeo está aqui. Acho que é este aqui. Tá? Esse vídeo, ele é como se... Como é que eu vou dizer? Como se a gente entrasse dentro da célula e pudesse visualizar uma mitocôndria funcionando. Tá? Como se a gente estivesse dentro do citoplasma desta célula e se aproximasse de uma mitocôndria e visse essa mitocôndria em 3 dimensões. Tá?
e observasse nessa mitocôndria os lipídios das membranas da mitocôndria, as proteínas que estão dentro dessa mitocôndria e na membrana dessa mitocôndria. Tá? Então, ele reconstrói, tá? Em 3 dimensões, como é que seria se a gente pudesse entrar dentro da célula e observar uma mitocôndria funcionando. Tá? Esse vídeo está disponível no YouTube, mas depois eu deixo o link para vocês lá no Moodle, mas eu vou deixar ele rodar aqui para a gente ver também. Então aqui nós estamos no citoplasma de uma célula e estamos aqui frente a frente a uma mitocôndria. Tá? Se vocês lembrarem lá da mitocôndria, deixa eu voltar só um pouquinho, a mitocôndria tem 2 membranas. Uma membrana externa, que é essa que está representada aqui, tá? Por essa camada externa aqui, e uma interna toda dobrada, que é essa que vocês estão vendo aqui. Tá? Essas membranas aqui são bicamadas lipídicas, tá? Formadas por lipídios, exatamente lipídios muito similares aos que formam a membrana plasmática. Tá? Então vamos se aproximar dessas 2 membranas aqui, tá? Na mitocôndria. Então, se a gente se aproximasse da membrana, o que nós veríamos? Aqui em azul são os lipídios. E literalmente essa membrana é fluida, gente. Ela se mexe. Tá? Ela não é estática, rígida. Tá? Não, ela se mexe. Tá? E isso que vocês estão vendo aqui, todas essas estruturas se mexendo aqui junto com os lipídios. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá? Isso que vocês estão vendo se mexendo aqui, o que vocês imaginam que sejam essas moléculas que se mexem junto com os lipídios de membrana aqui? Isso que está aparecendo aqui, 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 aqui. O que vocês imaginam que sejam esses componentes tridimensionais aí? São proteínas? Proteínas, exatamente. Proteínas que estão literalmente encravadas na membrana externa da mitocôndria. Tá? São proteínas que estão encravadas na membrana externa da mitocôndria. Tá? E aqui o vídeo vai mostrar agora uma proteína, que é justamente essa que está aqui em laranja, vermelho aqui, tá? Que é um canal por onde entram e saem coisas da mitocôndria. Tá? Ela tem esse formato todo aqui que vocês estão vendo, e aqui está entrando, tá? Um componente celular aqui na mitocôndria. Ó. Tá? E vejam que este canal aqui tem uma outra parte dela que fica para dentro da membrana interna, que liga ela na segunda membrana da mitocôndria. Tá? Que liga ela na segunda membrana da mitocôndria. Então tem um canal aqui e tem outro canal aqui. Tá? Que são justamente proteínas com esse formato tridimensional. Tá? Então, o vídeo vai dar uma navegada por esse monte de proteínas, tá? E vai entrar, tá, por esse canal, tá? Que é exatamente o que a Laura tinha comentado antes. É um cilindro com um poro no meio. Tá? E isso é formado, então, por uma proteína. Isso é uma proteína. Tá? Então, agora a gente vai entrar no que seria a matriz mitocondrial, né? O citoplasma da mitocôndria. E tudo isso que vocês estão vendo boiando aí são proteínas, com as formas mais diversas possíveis. E agora nós chegamos numa outra parte aqui do vídeo, onde nós estamos justamente no que a gente chama de cristas mitocondriais, que são aquelas dobras que tem na membrana interna da mitocôndria. Tá? E nessas cristas aqui tem outras proteínas trabalhando. Tá? E aí ele vai se aproximar e vai mostrar essas proteínas para vocês. Tá? E, gente, uma coisa interessante, isso aqui não é ficção, tá? Isso aqui não é delírio de algum pesquisador que fez esse vídeo aqui, tá? As proteínas se mexem exatamente como vocês estão vendo aqui, tá? Elas são moléculas químicas, mas elas são dinâmicas, elas têm movimento, literalmente, tá? Os diferentes átomos e moléculas que compõem essa proteína, eles literalmente se mexem, mudam de lugar, tá? No espaço e fazem com que as proteínas tenham essa mesma capacidade, tá? A mesma capacidade. Ó, vejam que elas se mexem, tá? Literalmente. Tá? Coisas passam por essas proteínas, tá? Como está sendo mostrado aqui. Aí a gente vai entrar e vai passar para a parte de baixo da membrana. Tá? Coisas chegam e saem dessas proteínas. Aqui tem uma proteína de membrana, aqui tem outra, e ela literalmente se mexe, como vocês estão vendo aqui.
Tá? Aqui tem algumas substâncias químicas que entram e saem de uma outra proteína. Putz, saí do vídeo aqui. Tá? Cliquei sem querer. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Então, literalmente, aqui tem substâncias que entram e saem, né, dessas proteínas, e elas têm, vejam que ela tem um encaixe muito, muito bom ali naquela cavidade, naquela fenda da proteína. Tá? Então, essa substância ela entra e sai. Tá? E aqui é uma proteína, depois a gente vai ver mais para frente que proteína é essa aqui. Eu ia perguntar, essa ATP sintase, né? Essa é a ATP sintase, tá? E ela literalmente faz esse movimento que vocês estão vendo aqui. Ela gira como um rotor, tá? Só que isso é uma molécula química, gente. É uma molécula formada por carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? Nitrogênio, que são justamente os elementos químicos que compõem os aminoácidos, tá? Que estão formando essa proteína. Então, essa estrutura tridimensional que vocês estão vendo aqui, dada por esses dobramentos todos que a gente comentou até agora na aula, justamente vão permitir com que essa molécula, com essa macromolécula, né, se mexa, né, se mova, faça o que ela tem que fazer. Né? Neste caso aqui, essa proteína aqui se chama ATP sintase. O que ela faz? Ela sintetiza ATP. Tá? E é justamente o ATP que está saindo aqui, ó, dessa partezinha da molécula aqui. Tá? O ATP é essa molécula brilhante aqui que está saindo dela. Tá? Tá entrando ali, ó, ADP. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Para essa partezinha do vídeo. Tá? Entra ADP e aí ela transforma esse ADP em ATP. Tá? E aí sai agora o ATP. Tá? E é assim que ela funciona. É exatamente dessa maneira que ela trabalha. E é uma proteína que está dentro da mitocôndria. Tá? Aqui novamente um canal, ó, mostrando como é que essas proteínas se mexem, né, se movem. Tá? E essas funções todas que a gente viu aqui só são possíveis, né, devido a essa estrutura tridimensional das proteínas. Tá? Se elas não estiverem nessa conformação tridimensional, ou nessa conformação nativa, que é a forma tridimensional funcional da minha proteína, elas não conseguem trabalhar. Tá? Elas não conseguem trabalhar. Tá? Ficou entendido isso, gente? Deixa eu voltar aqui para o Teams. E aí, o que vocês comentam? Entenderam? Ficou claro isso? Os demais ali, Júlia, Mariana, Eduardo, Rafaela, Daniel, Vitor, Luiz Henrique e os outros. Eu ia perguntar, Sérgio, como é que ela sabe que aquele é o local dela certo? Tipo, a proteína se encaixar naquele local. É por alguma eletropositividade? Tu diz como a proteína sabe qual o local da célula que ela tem que ir, ou, por exemplo, como o ATP sabe que ele tem que encaixar naquela partezinha da proteína? Eu acho que pode ser os dois agora, aproveitando que tu puxou o ATP. Tá. Então, assim, ó, quando as proteínas são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso, tá, lá no ribossomo, elas recebem uma cadeia de aminoácidos no final, na última partezinha delas, tá? Elas recebem uma cadeia específica de aminoácidos que vai fazer com que essas proteínas sejam endereçadas para determinados locais na célula. Tá? Então, do retículo plasmático, elas saem para o Golgi, e lá no Golgi, elas recebem outros aminoácidos que vão determinar se elas vão para a membrana, se elas vão para a mitocôndria, se elas vão para a membrana do núcleo, se elas vão para uma vesícula, para um lisossomo, para um peroxissomo. Isso a gente chama de endereçamento celular, que é para onde essa proteína tem que ir, o local para onde ela tem que ser levada. Então, se ela é uma proteína de membrana plasmática, ela vai ter ali no finalzinho dela uma cadeia de aminoácidos específica que vai dizer, né, para as vesículas, ó, tu tem que levar essa proteína lá para a membrana plasmática. E aí, então, ela se direciona para a membrana plasmática. Tá?
Já a outra pergunta sobre como é que o ATP sabe aonde ele tem que se encaixar, se vocês observaram no vídeo, depois vocês podem olhar de novo, a fenda que tem na cavidade, na proteína, aquela cavidade que tem na proteína, ela é muito complementar ao formato da molécula que vai entrar ali. No caso, o ATP. Tá? No caso do ATP. Tá? Tu colocou aqui tipo uma chave única, né? Quase isso. Por que a gente não diz que é uma chave única? Porque outras moléculas similares também conseguem entrar naquela fenda. Não é só o ATP que entra ali. Se eu colocar, por exemplo, um AMP, ele também consegue entrar ali. Se eu colocar um ADP, ele também consegue entrar ali. Se eu colocar um UTP, ele também consegue, com uma certa dificuldade, mas consegue. Tá? Então, não é chave fechadura. Tá? Não é uma relação estrita, né, de uma chave para uma única fechadura. Tá? Mas é uma relação de estrutura tridimensional. A cavidade tem que ter um formato muito similar para a molécula poder entrar ali. Muito similar à molécula que vai entrar. Não pode ser diferente, não pode ser muito diferente. Tá? E eu já vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho mais, como que isso acontece do ponto de vista químico. Tá? Como é que o ATP entra ali e fica certinho ali dentro? Tá? Como é que ele se acomoda? Já vou mostrar isso quando for falar das aquaporinas novamente, que são justamente as proteínas que transportam a água do solo para dentro das células da raiz. Tá? Já vou comentar isso. Realmente, João, assim, é um mecanismo muito, muito fantástico, assim. Tá? É de uma beleza muito grande. Tá? A gente pensar que todas essas formas de vida que existem no planeta, elas obedecem a essas mesmas regras. Tá? Obedecem a essas mesmas relações dessas moléculas. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma proteína de uma bactéria, tá? E comparar com uma proteína humana, e elas forem mais ou menos, forem proteínas similares que façam a mesma função, elas são muito parecidas. Tá? São muito parecidas. Tá? E essa é a grande beleza. Tá? Essa é a grande... E o mais interessante de tudo, gente, essa é a base de todo o funcionamento de todas as células. Tá? Estudar as proteínas, estudar como as proteínas estão estruturadas tridimensionalmente, estudar a estrutura primária, secundária, terciária, e daqui a pouco mais uma que eu vou falar, que é a última, que é a quaternária, é estudar a base da vida. Tá? A base de tudo, todos os processos que existem na face da Terra relacionados à vida. Tá? Se nós formos pensar, vamos pensar num processo celular que vai ser discutido na disciplina mais à frente e que tem uma relação direta com a área de vocês, fotossíntese. Tá? A base da fotossíntese são proteínas. Tá? Toda a fotossíntese, ela só acontece porque nos cloroplastos existem proteínas específicas para fotossíntese. Tá? A captação de água do solo só existe porque dentro lá das células da raiz tem uma proteína que vai fazer isso, que vai transportar a água. Tá? O transporte de nitrogênio, de fósforo, potássio, enfim, tá? Só ocorre porque tem proteínas que fazem esse transporte. Tá? Abrindo um pequeno parênteses, assim, trazendo um pouco para a vida cotidiana nossa, tá? Vocês nesse momento só estão escutando a minha voz e me vendo no vídeo porque existem proteínas nas células da retina dos olhos de vocês e nas células do tímpano do ouvido de vocês, tá? Que respondem à vibração sonora e respondem a fótons de luz. Tá? Então, isso é uma coisa muito, digamos assim, a gente é muito bonita do ponto de vista biológico. Tá? Tem proteínas na retina que recebem cada fóton de luz que está chegando lá, e essas proteínas acabam sofrendo alterações na sua conformação e fazem, e enviam sinais
para o nosso cérebro, dizendo qual é o tipo de luz que a gente está vendo, se é laranja, azul, vermelho, amarelo, enfim. Tá? A mesma coisa acontece no ouvido. Tá? O som faz o tímpano vibrar e tem proteínas que são sensíveis à vibração e percebem os tipos de onda sonora. Tá? E interpretam essas ondas sonoras e encaminham, então, isso na forma de sinais para o nosso cérebro. Tá? E aí, então, tá? Aí tem milhares de outras funções celulares que dependem dessas proteínas. Tá? Muito bem. Seguindo adiante, não sei se ficou alguma dúvida. Tranquilos? Qualquer coisa, vocês me perguntem. Tá? Bem rapidinho. Diga. Bem rapidinho mesmo. Nesse processo de endereçamento das proteínas no complexo de Golgi, quem que vai inserir esses aminoácidos? É o próprio complexo de Golgi ou vai ter ribossomos e RNAs para fazer esse... Vamos ver se tu mesmo consegue responder a tua pergunta. O que tu acha que vai ter lá nos ribossomos? Tá? Que tipo de macromolécula que vai fazer, que vai anexar determinados aminoácidos a essa proteína para endereçar ela para outros locais? Dentro dessas macromoléculas que nós comentamos, quais as responsáveis por maior parte das funções celulares dentro de um organismo? Proteínas. Proteínas. Ah, então, dentro do complexo de Golgi, vão ter proteínas que vão literalmente adicionar esses aminoácidos no final, né, da cadeia de uma determinada proteína para endereçar ela para um lugar ou para outro lugar. Tá? Então, tem proteínas específicas lá dentro, tá, que vão fazer essa função. Tá? Tudo que vocês imaginarem, gente, tudo que vocês imaginarem dentro de uma célula vai ter uma proteína por trás. Tá? Vai ter uma proteína lá envolvida, né, naquele processo. Uma não, várias, tá? Proteínas envolvidas. Tá? Então, são proteínas que tem no complexo de Golgi. Tá? Certo? Então, vamos lá. Seguimos adiante. Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa que tem a ver um pouco, né, com o momento que a gente está vivendo hoje. Tá? Eu trouxe aqui uma imagem, tá? Não sei se vocês reconhecem essa imagenzinha aqui, tá? Mas isso aqui é uma estrutura, né, ou é um desenho estrutural do SARS-CoV-2, do vírus que causa a COVID. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma cápsula aqui, que está mostrado aqui por essa bicamada lipídica, é uma membrana. Tá? É uma membrana igualzinha à membrana das nossas células. Tá? E essa cápsula aqui, ela envolve o material genético do vírus, que é um RNA, tá? Que está aqui representado em azul. Tá? Então, é uma cadeia simples aqui de RNA que fica no meio aqui, tá? No centro dessa cápsula, que é formada por uma bicamada lipídica. Tá? Essa cápsula aqui é uma bicamada lipídica. E inserido nessa cápsula, inserido nesse envelope, tá? Nós temos aqui uma proteína que está representada aqui nesse tom meio avermelhado aqui, meio tom de tijolo, tá? Que é a proteína spike. Que proteína é essa? Tá? Essa proteína spike é a proteína responsável por fazer o vírus grudar nas nossas células. Tá? Para o vírus poder injetar o seu material genético, o seu RNA, dentro das nossas células, que é justamente o processo de infecção, que é quando o vírus consegue internalizar e liberar o seu material genético dentro da célula, ele precisa aderir na célula, tá? Ele precisa grudar na membrana das nossas células. Tá? E quem faz esse processo de adesão é justamente essa proteína spike aqui. Tá? Essa proteína spike aqui. Tá? E essa proteína spike, nós conhecemos hoje a estrutura tridimensional dela, a estrutura terciária dela. Aqui tem duas representações. A representação aqui na forma de esquema, que vocês vão ver as alfa-hélices aqui, bem destacadas, e as beta-folhas, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, tá? E aqui a visão tridimensional, com todos os espaços dos átomos, né, preenchidos tridimensionalmente. Tá?
Eu vou soltar aqui, isso aqui é um videozinho que eu mesmo fiz, a partir de uma base de dados, né, onde a gente consegue visualizar essas estruturas tridimensionais. Tá? Então, essa aqui é a estrutura tridimensional da proteína spike. Tá? E é só uma partezinha dessa proteína, que é essa parte que está em laranja aqui, ó, essa aqui, que é responsável pela adesão nas nossas células. É só essa partezinha que gruda nas nossas células. Tá? E aí, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. E o que vocês acham que tem na membrana das nossas células aonde esta proteína se encaixa? Aonde esta proteína se gruda? Aonde essa proteína spike aqui se encaixa para o vírus ficar fixo ali, né, na membrana e poder, então, injetar seu material genético? O que vocês acham que tem na membrana das nossas células aonde essa proteína spike se encaixa? Tem uma outra glicoproteína que o formato fecha com ela? Exatamente. Tem uma outra proteína na membrana das nossas células, denominada proteína AC2, AC de ACE, né? AC2, aonde essa partezinha aqui, ó, se encaixa perfeitamente, tá? E se encaixa e adere e fica encaixada. E aí o vírus fica literalmente sentado na membrana da nossa célula. Aí fica fácil para ele se fusionar e injetar o material genético. Tá? Injetar o material genético. Então, esse é o mecanismo, tá, pelo qual o coronavírus infecta a nossa célula, utilizando proteínas, proteína spike. Tá? Agora, abrindo um parênteses, o que vocês acham que... qual é o princípio ativo das vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, por exemplo? O que tem dentro da vacina de RNA mensageiro que está sendo aplicada e foi discutida aí aos montes na imprensa, né? Se libera, não libera para criança, enfim, porque é uma tecnologia nova, não sei o quê. O que vocês acham que tem dentro da vacina, né? O que tem dentro desta vacina? Deixa eu sair daqui e voltar lá para o nosso Teams. Será que não é uma proteína que quebra essa junção entre a spike e a nossa? Isso, mas isso, e aí, tudo bem, vamos pensar nessa tua possibilidade. Mas aí como é que a gente ia criar uma resposta imunológica contra o vírus depois? Sim, tem que envolver a nossa imunidade, a parte do sistema imunológico. Nós temos que ter uma resposta imunológica. Tá? Não sei se vocês chegaram a acompanhar essas discussões, ou olharam na imprensa, enfim e tal, algo sobre isso. Não sei quantos de vocês estão a par dessas discussões. Ou olham o que dá no jornal, geralmente. O que tem, gente, a Laura colocou aqui nada. O que tem dentro da vacina da Pfizer, nessas vacinas de RNA, né, que é o caso da vacina da Pfizer. Tá? Na verdade, não, Mariana. Tá? Não é a proteína spike enfraquecida. A proteína spike enfraquecida, ela está na Coronavac. Tá? A Coronavac é feito com o vírus, esse vírus aqui, ó. Tá? Esse vírus aqui todo, só que inativado. Então, é uma proteína spike enfraquecida que não consegue aderir nas nossas células. Isso é a Coronavac. O que é a vacina da Pfizer, gente? A vacina da Pfizer é o RNA mensageiro desta proteína spike aqui. Tá? É literalmente o RNA mensageiro desta proteína spike. Então, quando a gente toma a vacina da Pfizer, nós estamos tomando um RNA mensageiro desta proteína spike. Desta proteína spike aqui. Qual é a função do RNA mensageiro? Que nós vimos na quarta-feira passada. Produzir proteínas. Produzir proteínas, gerar proteínas. Para onde que esse RNA mensageiro vai, gente? Ele vai entrar nas nossas células e vai lá para o ribossomo. E o ribossomo vai começar a sintetizar o quê? Literalmente a proteína spike do vírus.
tá? Só que só a proteína spike, sem o restante do vírus. É só ela, tá? Essa proteína spike vai ser secretada pela célula e vai cair na corrente sanguínea. E aí o nosso sistema imune vai se dar conta, opa, peraí, essa proteína não é daqui, ela não estava aqui antes, e ela não pertence a esse organismo. É uma proteína diferente, que eu nunca vi antes. E aí o sistema imune ataca essa proteína, reconhece ela e começa a produzir anticorpos contra essa proteína, contra a proteína spike. E aí nós vamos ter agora anticorpos contra a proteína spike. Quando o vírus entrar no organismo, esses anticorpos já vão literalmente grudar nessa proteína spike de cara. Tá? Por quê? Porque anticorpos são proteínas complementares ao alvo que eles vão combater. Tá? Então, os nossos anticorpos são proteínas que vão ser complementares a essa proteína spike aqui. Vão se ligar nela e no momento que o anticorpo se ligar nessa proteína spike, o vírus não tem mais a proteína spike livre para ligar na nossa célula. E aí a infecção não acontece. Tá? Então, o que tem na vacina da Pfizer é o RNA mensageiro. São as instruções necessárias para as nossas células fabricarem a proteína spike. Tá? Fabricarem a proteína spike. E aí o nosso sistema imune detectar isso e reagir contra este corpo estranho. Tá? Nesse caso, uma proteína estranha que não está presente, não faz parte do nosso organismo. Tá? Professor, e aproveitando, por que demora tanto tempo, então, né? Se as proteínas são formadas instantaneamente, assim, né? Porque a gente tem que ter esse tempo de alguns meses para tomar a outra dose, né? Porque a resposta imunológica do nosso corpo, ela tem várias fases. Tá? Ela tem uma primeira fase que a gente chama de resposta mais rápida, que aí envolve algumas células de defesa. Tá? E aí essas células de defesa, elas vão produzir anticorpos, enfim, uma série de coisas contra aquele corpo estranho, contra aquela proteína ou contra aquele vírus, enfim, tá? E parte dessas células de defesa ficam guardadas, ficam lá no nosso sistema imune, guardadinhas, tá? Para quando uma segunda infecção acontecer, elas reagirem. Por isso que nós temos que fazer, muitas vezes, a segunda dose, para fazer essas células de memória do sistema imune reagirem e aí sim completar todo o esquema, né, de resposta imune do nosso organismo, que ele tem várias fases diferentes, são várias células diferentes, são várias respostas diferentes, tá? Pelo qual o nosso sistema imune responde aos organismos. Tá? Não sei se te respondi, João. Sim, respondeu muito bem, senhor. Obrigado. Tá. Deixa eu ver aqui os comentários aqui, acho que da Mariana, do Vitor e do Bernardo. Tá? O Bernardo comentou que seriam as instruções de como fazer anticorpos. É quase isso, né, Bernardo? O RNA vai gerar uma proteína, que é uma proteína que não tem no nosso organismo, e aí sim o nosso sistema imune combate, né, essa proteína. Entra em ação para dizer, opa, peraí, tem coisa estranha aqui. Isso não é uma proteína minha. Tá? Aí a Mariana perguntou, tá? Se tem um método de anticorpos mais eficaz ou todos têm o mesmo resultado. Os resultados são diferentes, Mariana. Porque assim, ó, agora aproveitando, agora nós estamos falando de estrutura de proteína, então a tua pergunta veio a calhar assim muito bem, tá? Muito bem, tá? Não sei se vocês lembram, mas na época que começou a discussão das vacinas, né, saiu na imprensa que a Coronavac tem uma efetividade um pouco menor do que a Pfizer. Tá? A vacina da Pfizer tem uma efetividade um pouco maior, quase aí 100%, 92%. Tá? E a Coronavac fica ali em torno de 70%. Tá? Qual é a diferença dessas duas vacinas? Tá? A diferença está justamente na forma, né, na forma como a proteína spike está apresentada. Tá? Na da Pfizer, como eu acabei de comentar para vocês, a gente recebe um RNA mensageiro
E as nossas células sintetizam a proteína spike. Então, a proteína spike que está dentro das nossas células, que foi sintetizada, está na sua conformação tridimensional, na sua conformação funcional, tá? Na sua conformação na conformação que ela vai estar no vírus, tá? Então, o nosso sistema imune, os nossos anticorpos, vão atacar esta forma dessa proteína, tá? Esta forma tridimensional, esta forma funcional. No caso da Coronavac, como é um vírus inativado, a forma dessa proteína spike, ela está um pouco alterada. Ela não está na sua conformação tridimensional, não está na sua estrutura terciária. Ela está um pouco desmontada, tá? Ela está nas suas estruturas secundárias ali, tá? Ela está mais aberta do que essa forma aqui. Ela está um pouco desajeitada, tá? Então, como ela não está na sua conformação tridimensional perfeita, tá? Os nossos anticorpos vão reconhecer essa forma um pouco alterada da proteína. E não a forma que ela vai estar exatamente no vírus, tá? Então, a resposta é um pouco diferente, tá? Nós vamos ter que ter mais anticorpos ligando nessa proteína, né, na proteína do vírus, na proteína nativa, para poder reconhecer ela e inativar ela, tá? Por quê? Porque quando ela foi inoculada com a vacina, ela não estava na sua conformação tridimensional perfeita. Ela estava... Tá? O que é o vírus inativado? É o vírus com as suas proteínas desmontadas. Elas não estão na sua conformação tridimensional. Tá? Elas não estão na sua conformação 3D, na sua forma nativa. Elas estão um pouco desmontadas. Por isso que ela não consegue infectar as nossas células. Porque a proteína spike está disforme, está numa forma alterada e não consegue ligar na proteína das nossas células. Tá? Por isso que ela não causa a doença em si. Só que isso faz a gente criar anticorpos contra essa forma um pouco distorcida da proteína. E aí o reconhecimento, quando esse anticorpo estiver de frente com um vírus, né, real mesmo, o reconhecimento não vai ser 100%. Por isso que tem essa diferença. Tá? Não sei se eu te respondi, Mariana. Ah, tu fez uma outra. Tá. Sim, claro, com certeza. Tá? Não, com certeza. As formas das vacinas tem tudo a ver com sintomas. Tá? Tem tudo a ver com sintomas. Isso. Ah. E sobre essa questão, não seria mais fácil, além da vacina, criar um coronavírus artificial que não, claro, não nos atacasse, mas atacasse o próprio vírus que está no ar, através da nosso espirro, né? Tipo, a gente se infectasse com um coronavírus artificial e ele combateria além da nossa imunidade com a vacina. Não existiria essa forma também? Eu acho que não. Não, até o momento, assim, não teria nenhuma tecnologia que a gente pudesse utilizar nesse sentido. Tá? Nada que assim a gente pudesse tratar o ambiente para ele combater o vírus diretamente no ambiente. Tá? Não conheço, desconheço, assim. E não me vem nada assim na cabeça que pudesse ser utilizado nesse sentido. Tá? Até tem alguns produtos que o pessoal veicula na internet aí para te borrifar no ambiente e aí diz que combate o coronavírus e tal, mas isso aí é conversa, tá? Isso aí até o momento não tem nada, tá? É que eu me lembrei de uma forma que eles utilizam para evitar assim a contaminação de dengue, né? Eles produzem, mas aí é diferente, né? É diferente porque daí o que eles fazem, eles produzem um mosquito transgênico, tá? Modificado, que aí esse mosquito não se reproduz. Tá? É diferente. Tá? O vírus é uma estrutura muito complicadinha. Assim. O vírus é um organismo, apesar de ser extremamente simples, ele é muito complicado de se lidar.
Tá? Ele está num limbo assim entre ser ou não ser um organismo vivo, tá? E ele tem umas particularidades bem complicadas de se trabalhar. Tá? Tá bem, senhor. Obrigado. Tranquilo. O Vitor aqui comentou também, por que se discutiu tanto os efeitos colaterais dessa metodologia, né, da vacina da Pfizer, tá? Então, Vitor, assim, respondendo rapidamente, né, sobre isso, a vacina da Pfizer, como ela é um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro, ele vem numa cápsula, numa nanocápsula, tá? E essa cápsula é uma bicamada lipídica, exatamente igual a essa camada lipídica aqui do vírus, tá? É uma bicamada lipídica, tá? Nós chamamos isso de nanotecnologia, tá? Isso está sendo usado muito na indústria farmacêutica atualmente, tá? A maior parte dos remédios que a gente compra hoje, eles vêm nano encapsulados, nessas capas de lipídio, tá? E essa tecnologia é uma tecnologia recente, tá? Recente aí dos últimos 15, 20 anos, mais ou menos, tá? E por ser a primeira vez que se empregou essa metodologia em vacinas, não quer dizer que ela já não tenha sido empregada, ela já vem sendo empregada há muito tempo nos medicamentos, tá? Mas por ser a primeira vez que se empregou isso em vacinas, ou seja, encapsular um RNA mensageiro e injetar isso, né, num organismo como vacina, né, gerou tanta, como é que eu vou dizer assim, gerou um pouco de desconfiança, tá? Mas isso é uma tecnologia que já vem sendo utilizada há muitos anos na indústria farmacêutica. Os antibióticos que a gente compra na farmácia, não sei se vocês já nos últimos tempos fizeram uso de antibiótico, mas normalmente eles não vêm mais em solução pronta. Eles vêm um pó, um líquido e uma seringa que tu pega esse líquido e injeta dentro do frasquinho lá e mistura o pó. Tá? Esse pó é nanocápsulas. Tá? É nanopartículas de uma cápsula lipídica com o medicamento no meio, com o composto ali no meio. Tá? E aí se gerou toda essa discussão. Tá? E aí isso aliado às redes sociais e fake news virou um Deus nos acuda. Tá? Então foi a primeira vez que a indústria farmacêutica empregou essa tecnologia em vacinas. E por sinal deu muito certo. Tá? Funcionou muito bem, a resposta foi excelente, tá? Foi muito grande. Tiveram efeitos colaterais? Claro que tiveram. Tá? Mas se a gente for olhar estatisticamente o percentual de pessoas que têm efeitos colaterais nos testes clínicos com qualquer medicamento, o percentual de pessoas que tiveram efeitos colaterais com a vacina é exatamente no mesmo patamar. Em alguns casos até inferior. Tá? Até inferior. Então se criou todo esse cenário em cima disso, e o Brasil foi um dos países onde isso aflorou muito, tá? E acabou complicando muito as decisões políticas a nível de Ministério da Saúde, a nível de entidades, né? Então, assim, encerrando essa pergunta tua, uma agência como a Anvisa, ela não seria irresponsável ao ponto de aprovar um medicamento, uma vacina, um tratamento, sem que os testes clínicos e os ensaios clínicos fossem todos eles cumpridos até a fase final, que é a fase 3, e que os benefícios desse tratamento não sobrepusessem em muitas vezes os riscos. Nenhuma agência seria tão irresponsável a esse ponto. E nesse ponto, gente, a nossa Anvisa é uma das melhores agências regulatórias do mundo, reconhecida a nível internacional e do nível do FDA nos Estados Unidos e esqueci da Europa agora, tem uma sigla diferente lá, tá? Mas são muito competentes, muito competentes. Tá? Mas enfim, isso aí a gente pode comentar no segundo momento. Tá? Tem muita discussão, né, sobre isso, e a bioquímica está diretamente ligada a essa discussão toda. Tá? Mas seguindo adiante, tá? Depois no final da aula a gente pode ficar discutindo esse tema. Tá? Tem algumas proteínas
como é o caso da proteína spike, que elas não ficam atreladas à estrutura terciária somente, tá? Elas não têm uma única estrutura terciária, tá? Elas reúnem várias estruturas terciárias e formam o que a gente chama, tá, de estrutura quaternária. O que seria essa estrutura quaternária? Seria a união de duas ou mais estruturas terciárias, tá? Como, por exemplo, aquele canal que a gente comentou por onde a água passa, tá, e entra do solo para dentro da célula da raiz, tá? As aquaporinas, tá? E aqui tem um videozinho mostrando exatamente, né, o que seria essa estrutura quaternária. Tá? Aqui está a minha proteína e cada partezinha delas aqui com essa cor aqui verde, amarelo, azul e rosa aqui é uma estrutura terciária unida para formar o que nós chamamos de estrutura quaternária. Tá? Então, olhem só, aqui eu tenho uma estrutura terciária em verde, que se une com outra estrutura terciária em rosa, que se junta com outra estrutura terciária em azul e que se junta com outra estrutura terciária em amarelo. Tá? E aqui está a minha proteína na sua forma tridimensional, funcional. Tá? Nesse caso agora em estrutura quaternária. Tá? Deixa eu girar ela aqui para vocês, para mostrar. E aqui na parte de baixo, bem no centro aqui, ó, tá o poro por aonde a água vai passar, tá? Por aonde a água vai entrar, tá? Então, se ela não tivesse nessa estrutura tridimensional aqui, nessa estrutura quaternária, não teria a possibilidade de formar esse poro, tá? Então, tem proteínas que vão estar na sua forma funcional já na estrutura terciária, tá? E tem proteínas que vão precisar, então, se reunir e formar uma estrutura quaternária para formar, então, essa forma funcional, como é o caso aqui da aquaporina, tá? Como é o caso da aquaporina. E olhem que interessante, tá? Aqui, nesse slide aqui, tem duas figuras dessa aquaporina que eu mostrei para vocês. Aqui está uma partezinha dela só, que vocês vejam as alfa-hélices aqui, não tem toda a estrutura dela, é só uma parte, tá? E aqui no meio está o canal, gente, por onde a água passa, tá? E aqui está em maior aumento esse canal. Notem o seguinte, aqui estão alguns aminoácidos da cadeia proteica, aqui está a cadeia lateral de uma histidina aqui, 212, de uma fenilalanina 92, de uma arginina 227. O que são esses números aqui? É a posição desses aminoácidos na cadeia proteica, lá na cadeia primária, lá na estrutura primária, tá? Então nós temos aqui uma fenilalanina pertinho de uma histidina, só que a fenilalanina está na posição 92 e a histidina 212. Como a proteína se dobra, elas conseguem ficar próximas, tá? Aqui tem uma arginina 227, uma prolina 225, uma asparagina 224, uma prolina 113 e uma asparagina 112 aqui, tá? E essas cadeias laterais são justamente as cadeias que vão formar o poro por aonde a molécula de água vai passar, que é essa partezinha em vermelho aqui, essas bolinhas que estão aqui representam esses espaços, né? Esse poro por aonde a água vai passar, tá? E aqui nessa outra imagem aqui, é essa mesma representação, só que mostrando o canal, tá? O que está achurrado aqui em cinza mais escuro aqui, é justamente o canal. Essa parte da proteína fica voltada para fora, então a água entra livremente aqui e vai passando, né, interagindo com essas cadeias laterais desses aminoácidos, até chegar numa porção aqui onde praticamente o canal está praticamente fechado. Quando a água chega ali, ela interage com esses aminoácidos aqui, uma fenilalanina 101, uma tirosina 104, uma prolina 29, uma tirosina 31 e uma tirosina 27. Com essas cadeias laterais aqui, a água interage e essas cadeias laterais se movimentam e permitem, então, que a água cruze para o interior da célula, tá? E aí tem uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês hoje, que é essa relação estrutura-função. Se essa proteína não tivesse esses aminoácidos aqui,
exatamente nessas posições aqui, esse canal não teria se formado. E se esse canal não teria se formado, a proteína não teria a função que ela tem. Tá? Então, a função da proteína está atrelado diretamente à sequência de aminoácidos dessa proteína. Tá? A sequência de aminoácidos é que vai determinar a forma com que essa proteína vai ter, a sua forma funcional e, obviamente, a função que ela vai exercer. Tá? Então, essa relação forma-função, estrutura, forma-função, é extremamente importante para se entender tudo o que acontece numa célula. Tá? As proteínas funcionam dessa maneira. Tá? A relação entre a sequência de aminoácidos, a estrutura primária e a forma tridimensional é o que determina a função da minha proteína. Se por algum motivo essa proteína aqui tiver esse aminoácido aqui trocado, essa fenilalanina trocada por, sei lá, um glutamato, essa prolina trocada por uma glicina, bem provável que esse canal aqui não se forme e a água não consiga atravessar esse canal. E aí ela perde essa função. Tá? Essa proteína perde essa função. Tá? Muito bem, então, gente. Mais um outro exemplo dessa relação estrutura-função. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar da proteína prion, que é a proteína que causa a doença da vaca louca. Tá? A proteína prion é essa proteína que está mostrada aqui, formada por 1, 2, 3 estruturas em alfa-hélice, tá? E com essa forma tridimensional aqui que vocês estão observando aqui. Tá? Essa proteína é uma proteína natural que está presente em todos os mamíferos. Tá? Inclusive está no nosso cérebro, tá? Presente no nosso cérebro. Tá? O que acontece quando o animal, no caso a vaca, adquire a doença da vaca louca? Essa proteína aqui, ela muda a sua conformação tridimensional. Tá? Por uma série de razões que ainda não se sabe muito bem, ela sai desta forma tridimensional aqui e adquire uma outra forma tridimensional, tá? Que é essa que está mostrado aqui, ó. Tá? As alfa-hélices aqui são mudadas por beta-folha e ela muda a sua conformação tridimensional, justamente por alterar essas estruturas secundárias aqui. Tá? E quando essa proteína adquire essa forma diferente, ela se torna insolúvel em água. Ela não se mistura mais com a água. Tá? E aí, se a gente pensar que a nossa célula é 70% de água, vai ser um problema para a célula. Porque essa proteína vai começar a se depositar dentro da célula e não vai se misturar com a água, não vai estar dissolvida com a água. E conforme ela vai se acumulando dentro da célula, ela vai levando essa célula à morte. Tá? E isso ocorre principalmente no tecido cerebral. E aí, essas células que vão morrendo vão formando esses buracos aqui, ó, literalmente esses vacúolos no tecido cerebral, levando então o animal a desenvolver uma doença chamada doença da vaca louca. Tá? Então essa relação estrutura-função é muito importante para a proteína. Tá? Nessa forma aqui, ela está completamente solúvel em água, não tem problema nenhum. Ela se dissolve, se mistura com a água, consegue ser transportada de um lado para outro na célula. A célula consegue endereçar ela para os locais onde ela tem que ir. O problema é quando ela muda a sua conformação, e não se sabe muito bem por que ela muda, e adquire essa conformação tridimensional aqui diferente, essa forma tridimensional alterada. E aí ela se torna insolúvel em água e acaba, então, acumulando dentro da célula, o que leva essa célula, então, à morte. Tá? Então, essa é mais um exemplo, dessa relação estrutura-função das proteínas.